Quantas vezes você falou, não vou me maquiar no culto hoje, porque vai que eu choro. Tá chegando a conferência e eu quero muito falar pra você. Você que às vezes fica aí pensando, ai, não vou me maquiar porque vai que eu me borre toda, que você já teve experiência assim. Eu fiz esse vídeo justamente pra te ensinar diquinhas de automaquiagem pra você se sentir muito mais linda e estar na presença de Deus, poder chorar tranquila, à vontade. Ó, fiz uma maquiagem super fácil, básica. Te ensinei agora, vocês vão ver eu sem maquiagem, vou ficar chocada. Mas é bom demais, ó. Fiz uma maquiagenzinha com dicas super preciosas pra sua maquiagem durar, você poder se emocionar na presença de Deus. Não ligar, tipo, nossa, meu Deus, será que eu estou toda borrada? Essa aulinha é super rapidinho de uma maquiagem pra você se sentir muito mais linda. E a gente se vê na conferência, que Deus te abençoe e vem aprender comigo, você vai amar. Então vamos começar essa maquiagem. A primeira coisa que a gente faz é passar um olhinho hidratante. Eu tô aplicando olhinho hidratante, mas você pode usar um hidratante normal, tá? A gente precisa hidratar a nossa pele antes de começar a nossa maquiagem. Um dos passos importantes para sua maquiagem durar vai ser uma escolha de uma base que seja a prova d'água, né? Ou aquelas bases 24 horas. Outra dica preciosa é você não aplicar muito produto. Por quê? Caso você chore muito, não faça aquela linha, sabe? Então eu quero que você aplique pouco, só que bem esfumadinho, ó. Acho que eu apertei 2 vezes o pump da base e aí você vem espalhando por todo o rosto só pra fazer uma camadinha bem uniforme. Espalhando por todo o rosto só pra fazer uma camadinha uniforme na sua pele. Ó, não esquece os cantinhos aqui, ó, do nariz. Li, não tenho base, é prova d'água, minha base é normal. Sabe o que você pode fazer? Compra aquela blindagem, é um líquidozinho, você coloca 2 gotinhas na sua base e pode usar ela, que ela já vai ficar bem a prova d'água. Muito clara, parece que tá muito clara essa base, mas vai dar certo no final. Outra coisa legal é você tirar todos os produtos que estavam em pó e colocar produtos em creme, porque ele vai fixar um pouquinho mais na sua pele. E aí a chance de quando você chorar e escorrer é pouquíssima. Fica tranquila que vai dar certo, ó. Vou aplicar aqui o meu contorno de nariz. Li, não quero fazer contorno de nariz que não sei, pode pular esse parte. Também aqui, ó, contorninho de bochecha. Então, venho fazendo aqui, ó, esfumando. Ó o movimento da minha mão, isso é legal vocês verem, pra vocês conseguirem fazer em vocês. E eu já vou aproveitar esse contorninho e eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma sombrinha já. O ideal é ele ficar 100% bem esfumadinho, tá? A gente não vê onde começa e nem onde termina esses contornos. Ó, ainda tá marcado. E como eu tiro pincelzinho de base e venho esfumando. Por cima um pouquinho, só pra deixar bem uniforme. Ótimo. Como eu falei, prefira produtos em creme, que tem essa fixação. Agora eu vou aplicar o meu blush aqui. Aplico do outro lado e um pouquinho também aqui, ó, na pontinha do nariz. Não bem na pontinha, um pouquinho acima. E eu venho esfumando todo esse blushzinho, só pra dar uma carinha de saúde, tá vendo, ó? Agora, minha segunda dica é você aplicar um batom à prova d'água de sombra. Por quê? Como ele é à prova d'água, ele não vai sair. Só que você tem que esfumar bem rapidinho, ó. Então, eu vou aplicar aqui, pega um pincelzinho, vem só no cantinho externo, ó, dando batidinhas assim, ó. Estão vendo o movimento da minha mão? Ó, e faço no outro cantinho externo, com o meu batomzinho à prova d'água. Li, quer dizer então que quando você passava a sombra normal saía? Não, é dependendo, né, de quanto a gente tá na presença de Deus. Às vezes a gente se emociona tanto, 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 que quando você vai ver, você fala, nossa. Então é melhor você usar essas dicas, que vai valer a pena. E você vai sair intacta do culto, linda, maravilhosa, cheia da presença de Deus e vai ter vivido uma experiência incrível. Agora a gente vai fazer um delineadinho bem fininho na raiz dos cílios, só pra abrir um pouquinho mais nosso olhar, e tem que ser um lápis à prova d'água, tá? Então aproveita, compra um lapisinho à prova d'água, vou fechar os meus olhinhos, levanta o seu queixo pra você poder enxergar um pouquinho mais, e vem aqui, ó, só sujando a raiz dos cílios, tá vendo? E do outro lado você faz a mesma coisa, só no cantinho externo, e aí você vai vir com um pincelzinho e vai começar a esfumar ele, ó. Vem aqui. Dá uma esfumadinha sentido lá fora, ó. Puxando um pouquinho, ó que lindo que fica. Bem levezinho, lembrando que o lápis é a prova d'água, tá? Amores, e só quem vive ou já viveu uma conferência, entrar na presença de Deus em comunhão, é tão maravilhoso, é tão incrível. Tão sem palavras. Por isso que a gente tem que sim ir linda, maravilhosa pra Deus
né? Se cuidar, se sentir muito mais linda também, para você ver o quanto você é uma joia preciosa pro Senhor. E às vezes você precisa cuidar no seu espelho, né? Então, muitas vezes o seu espelho influencia muita coisa em como você se enxerga. Então, é bom você também acreditar naquilo que Deus fala sobre você e se cuidar, que é tão bom, né? A gente se sente tão mais bonita. Eu, quando me maquio, eu fico, nossa, o que eu fiz antes? Agora é o seguinte, eu vou selar essa parte aqui, eu poderia vir com pó, mas venho com uma sombrinha clarinha, porque o interessante é não deixar com nada aqui, porque caso você chore, como já não vai estar com nada, só o corretivinho que a gente passou, ó, deixar bem seladinho, não vai sair nada, não vai parecer que você chorou, ó. Vem aqui com uma sombrinha, ou com o próprio pó e o dedo assim, ó, você consegue fazer esse degradezinho pra deixar mais esfumado. O pincelzinho, eu aperto a pontinha dele assim, ó, e eu vou selar com um pozinho à prova d'água. Gente, se você é uma mulher de Deus, a gente tem que investir sim em produtos bons, produtos que são a prova d'água, né? Que são, porque não tem como, a gente se emociona muito na presença de Deus. Não adianta, senão a gente vai ficar até quando, né? Passando perrengue. Então, ó, a gente vem selando aqui. E ó que lindeza. Agora, vocês lembram que eu passei só os produtos em creme na pele? Agora eu venho com os em pó, só selando, só dando um acabamentinho, quer ver? Venho aqui, só passo por cima com em pó, só pra selar todo esse produtinho, bem pouquinho, tá? Não põe muita coisa não, mas se a gente não pôr, ele também talvez não sele muito bem, porque eles demoram pra secar, né? Então, ó, venho aqui, passo o contorninho, só pra selar um pouquinho esse nosso contorno. Blushzinho aqui também, só pra selar o blush que a gente já tinha aplicado. Bem levinho. Tchá, tchá, tchá. Pronto. Agora, a gente vai aplicar um iluminadorzinho na ponta do nariz. Li, eu vou sair intacta? Gente, eu espero. Eu estou dando dicas pra isso. Bata uma prova d'água agora aqui, ó. Fazer só uma esfumadinha, que depois eu vou vir com gloss. Ó. Venha. Gente, eu amo fazer o truque desse contorno. Acho que a boca fica tão bonita quando a gente faz esse contorno na boca. Não vou fazer muito, que a minha já é grande, né? Não fica assim, ó. Venho com um batom. Gente, é batom normal. Ele vai sair às vezes, né? Deixa eu só deixar esfumadinho aqui em cima, ó. E agora, uma dica de ouro que não tem muito a ver, mas tudo bem. Não tem a ver com a prova d'água. Eu coloco um pouquinho de corretivo. Essa embalagem já tava meio que vazia, por isso que eu uso pra isso, tá? Mas passa no dedinho e põe na boca. Só no meio, só pra deixar a boca um pouquinho maior. E agora é a hora. Não vamos utilizar rímel que não possa ser a prova d'água. Ó, eu arrumo outro meu que não sai nunca mais. Que é o que eu geralmente indico. Esse aqui não sai nunca mais. Então, ele, gente, pra você poder ir pra uma conferência, pro culto, é maravilhoso. Imagina entrar na presença de Deus, a gente se emociona tanto. Que aí, não tem como. Ó. Quantas vezes eu já não passei a mão pegando assim, ó. Não precisa de ficar esfregando o rosto, tá bom? Senão vai sobrar nada de make. Só não esfrega o olho, tá? Pronto. Bastante máscara de cílios. Espera secar um pouquinho, pode passar um pouquinho mais. Sobrancelha é uma coisa que a gente preenche bem pouquinho. Lembrando que hoje eu não fiz a maquiagem conforme o que eu faço no dia a dia. Eu fui primeiro pra boca, depois voltei pros olhos, mas geralmente eu termino os olhos e depois finalizo a boca. Mas enfim, a ordem dos fatores não vai alterar muito nessa parte, tá? É só, por exemplo, a pele que é bom estar preparada, porque aí você já deixa ela feitinha. Eu vou preencher só um pouquinho as falhinhas e venho penteando a sobrancelha. Ó, pentinho de sobrancelha, vou jogando ela pra cima assim, ó. E aí eu puxo a pontinha pra não ficar muito saindo pra fora. Sabe uma coisa que eu esqueci de passar? Corretivo. Eu passei, gente, não tô lembrada. Vou passar agora um pouquinho e depois eu selo mais um pouquinho de pó. Aqui, ó. Bom que o que eu passei de base, acho que já tinha tampado as olheirinhas, né? Venho aqui com o pincelzinho e
Passo. O corretivo eu sempre aplico depois. Gente, imagina eu passei. Oi, que memória. Esse também é a prova d'água, ele é ótimo. Esse aqui, ó. Muito, muito bom. Eu gosto muito da estrutura dele também. O segredo do corretivo é ele não ter partículas de areia, porque aí não vai marcar em você. Tudo bem que eu já tinha passado pó antes, né? Mas eu venho com um pouquinho mais de pó aqui, só pra terminar de selar. Pronto. E aí é opcional você finalizar com um glossinho, ó. Pra deixar um brilhinho na boca. Eu amo. Gente, particularmente isso aqui pra mim é tudo de bom. Ó. Muda, né? O gloss eu acho que ele dá um tchan. Se bem que eu também amo batom mate, aí eu fico assim. Amores, a gente tem que finalizar sempre com uma bruminha pra ajudar a fixar mais. Se você já fez o seu cabelo, segura, põe a mão assim bem pra trás. Joga bem distante, tá? Não aqui, ó. Bem distante, pra você conseguir passar essa bruma. Depois eu passo a bruma, vamos só conversar rapidinho aqui. O que vocês aprenderam, se vocês entenderam a maquiagem. Quero que você deixe aqui nos comentários. Ó, que maquiagem linda, básica, feita com um batom de sombra pra durar mais. Tem uma boa durabilidade. Então é isso, amores. Que Deus te abençoe, que você tenha uma conferência maravilhosa, que você esteja na presença de Deus de corpo, alma e coração, que você sinta realmente o seu Pai falando com você. Fala, Jesus, eu quero ouvir a sua voz, eu preciso de um direcionamento. Gente, não faça nada na sua vida sem se mover debaixo de uma palavra, debaixo daquilo que o seu Pai te fala. E se Ele falou, vai e faça. Ouça a voz dele, ele te ama demais, ele tem planos lindos pra você e ele quer te ver muito bem. Por isso que eu tô aqui pra te ajudar a se sentir muito mais linda e a gente se vê então lá na conferência. E Deus te abençoe. Você tem um dia lindo, maravilhoso. Se prepara, esteja em oração, pedindo pro Senhor, abrindo o coração pra Ele, que a gente vai viver um momento maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Beijo. Tchau.